Oi, gente. Estou aqui fazendo essa gravação para vocês. É muito difícil para mim, porque eu já tentei fazer esse vídeo várias vezes, mas eu vou fazer. Eu quero fazer aqui uma segunda parte da filosofia kantiana para a gente fechar esse assunto e estar apto para fazer a prova, tanto a AP2 quanto as provas externas. Kant é um autor que vai cair muito, tanto no vestibular, quanto no PAS, quanto. Por que eu falei vestibular? Vocês ainda não vão fazer vestibular. Enfim, vai cair no PAS, tá bom? Eu vou agora espelhar a tela da segunda parte dos slides para vocês verem. Se comportem. Beijo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que considerar o que seja ética. Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas é sempre bom lembrar. Ética é aquela parte da filosofia que investiga quais são os princípios ou leis universais que devem guiar a ação para ser uma ação boa, uma ação correta, virtuosa e por aí vai. Na Antiguidade Clássica, a gente estudou a ética das virtudes, Antiguidade Clássica e Idade Média. Mas agora, com Kant, a gente vai estudar a ética do dever. Essa ética do dever é chamada de ética deontológica. Deon igual a dever. Então, é como uma ética que está voltada para a ação guiada por uma lei moral. Ela está inscrita na segunda crítica kantiana, que é a crítica da razão prática. Tá? Nessa ética, ela prega que a ação moral, ela não deve considerar as consequências da ação, mas sim a intenção da ação. E essa intenção da ação, ela tem de ser a de obedecer uma razão autônoma. O indivíduo, ele atinge a maioridade intelectual, ele tem autonomia racional, então ele deve decidir, através da sua própria razão, o que é certo e o que é errado, o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Essa ética kantiana, ela não é um arrazoado ou uma lista de coisas que são morais e coisas que são imorais. Ela, seguindo a trilha da razão pura, ela é uma fórmula racional. Uma fórmula racional que pode ser aplicada a qualquer situação, seja essa situação uma ação a ser praticada, uma decisão a ser tomada. Eu aplico essa fórmula moral e aí, depois de aplicada a fórmula, eu tenho competência ou capacidade de decidir se ela é moral ou se ela é imoral, se ela obedece essa ética deontológica, a ética do dever. O nome dessa fórmula é imperativo categórico. E aí na tela você tem a formulação do imperativo. Haja como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Ou seja, tudo que você for fazer, para saber se é moral ou se não é moral, você não precisa perguntar para outra pessoa, você não precisa consultar um livro, você não precisa de uma tutela externa. Você tem que perguntar para si mesmo. Será que isso que eu vou fazer agora pode se transformar numa lei válida em qualquer lugar e em qualquer tempo e pode ser aplicada para todas as pessoas? Se a resposta for sim, faça. É uma lei moral. É uma ação moral, desculpa. Se a resposta for não, não faça. Por exemplo, mentir. Eu posso transformar a mentira numa lei moral?
numa lei universal, numa regra que todo mundo deve cumprir? Ou seja, todo mundo deve mentir o tempo todo? Se não, então a mentira é imoral. Se sim, então a mentira é moral. É simples. A equação é muito simples. Por isso se chama imperativo categórico. Quando a gente olha essa palavra categórico, a gente pensa, nossa, é uma palavra que tem uma certa força, um peso. Hoje, sim. Mas na época de Kant, essa palavra categórico, ela é usada no sentido de é tão simples, tão simples, tão simples que é irrefutável. Então, o imperativo categórico, ele é irrefutável, tá? Essa é a regra da ética deontológica. É só isso. Daí, a gente precisa entender algumas coisas. A diferença entre heteronomia e autonomia. Heteronomia, vocês que leram lá a resposta à pergunta que é esclarecimento, vocês vão ver que heteronomia é a minoridade intelectual. É quando a pessoa não tem capacidade de agir por conta própria ou guiado pela própria razão. Quando ele assume as rédeas da sua vida e começa a agir de acordo com a própria razão, aí ele atinge a autonomia intelectual, tá? Ele toma suas decisões baseado nos seus próprios raciocínios, sem depender de tutelas externas, seja de pessoas, seja de instituições, do que for, de religião, do que for. Ele tomou suas decisões baseados no próprio intelecto. Então, ser moral aqui na ética kantiana é, como está escrito aí, legislar sobre a própria conduta. Eu faço o que é certo, não porque me disseram que é certo. Eu faço o que é certo porque eu sei que é certo. Porque o que eu faço pode servir de espelho para toda a humanidade, tanto hoje quanto no futuro. Entendeu? A diferença, então, entre autonomia e heteronomia e como só pode ser moral um indivíduo autônomo? Partindo daí, a gente chega, então, no conceito de dignidade humana. Ora, o ser humano que age de acordo com o imperativo categórico, que tem autonomia moral, que ele age não visando o resultado, mas visando a própria ação, ele então confere a si mesmo um valor que está em si mesmo. Então, dignidade é ter um valor em si mesmo. As pessoas são o seu próprio fim. Eu faço o que é certo porque é certo. Eu não faço o que é certo para aparecer, para me mostrar, para ser famoso. Eu faço porque é certo. E isso confere a mim dignidade. Algumas pessoas perdem a sua dignidade quando elas começam a agir visando outros fins que não a si mesmo. Assim como pessoas têm dignidade, ações também têm dignidade. Uma ação, ela pode ser correta e não ser digna, quando a motivação dessa ação é externa. E uma ação é digna quando ela é feita porque é certo, quando ela é feita por dever e com boa vontade. Por fim, a gente então vai falar sobre os postulados morais da razão prática. Eu deixei os postulados morais por último. Eu deveria ter falado antes deles, mas enfim. Os postulados são três ideias que Kant vai deixar de fora lá na Crítica da Razão Pura. Kant vai deixar de fora do conhecimento científico a noção de liberdade, a noção de imortalidade da alma e a noção de Deus. Porque são três ideias que não podem ser experimentadas pelos sentidos. Elas são metafísicas, são abstratas. Mas Kant, quando escreve a razão prática,
ele vai retomar essas ideias. Ele vai retomar a noção de liberdade, vai retomar a noção de imortalidade da alma e vai retomar a noção de Deus. Porque essas três ideias, elas são necessárias para que a ética deontológica funcione. Primeiro, a noção de liberdade. Um indivíduo autônomo é aquele que pensa por si mesmo, sem a tutela de outro. Ele atingiu a maioridade intelectual. Ele é livre. Ele só pode ser um indivíduo moral se ele tiver essa condição, se ele for livre. Então, a liberdade é a condição para que uma pessoa possa agir moralmente. Se ela não é livre, então ela não tem dignidade. Ela não legisla para si mesma a sua própria conduta, tá? Então, a liberdade é a condição para a moralidade. A imortalidade da alma. Ora, Kant vai dizer que uma vida, uma existência, é um tempo muito curto para que a gente atinja a perfeição moral. A gente precisa de muito mais tempo para isso. Então, por isso que a alma é imortal, para que a gente possa ter um tempo infinito de aperfeiçoamento moral. E a ideia de Deus, voltando aqui na imortalidade da alma, algumas pessoas elas terminam a sua vida e elas se lamentam de não ter podido ou de não ter feito aquilo que elas deveriam fazer. Então, essa noção de imortalidade da alma, ela dá um consolo. A gente ainda vai ter tempo de melhorar. E a noção de Deus, ela vem também como um consolo. A ideia de Deus é aquele ser que emana a própria justiça. Às vezes nós vemos pessoas que praticam mal e se dão bem. Pessoas que mentem, pessoas que matam, pessoas que roubam, pessoas que fazem tantas coisas ruins e estão aí prosperando, estão aí se dando bem, estão construindo família, estão tendo bons empregos e não são punidas. Então a ideia de Deus é um consolo de que tudo será cobrado. Tudo será cobrado. Cada centavo, cada erro, cada pensamento, cada palavra, Deus vai cobrar. Tá? E no final, ninguém vai sair devendo. Essa é a ideia de Deus, um ser justo que vai punir aqueles que são imorais e que vai recompensar aqueles que são morais. Então, são esses três postulados que mantêm o sistema kantiano de pé, funcionando. Tá bom? Eu acho que eu dei uma resumida. Me perdoem as falhas, eu fico nervoso com o vídeo, mas enfim, tá aí. Um beijo para vocês, até semana que vem.